Agora nós vamos, então, para os cuidados preventivos, que é o passo 2. Então, nos cuidados preventivos, né, quando a gente fala de cuidados preventivos de cão e gato, a gente está falando de ter cuidados no dia a dia que vão prevenir deles terem doenças no futuro. Porque acontece, eu já atendi esses casos, assim, né? É comum de ver, das vezes a pessoa só perceber que seu animal está doente quando o bicho está pegando, quando ele está passando mal, né? Quando já está no auge ali da doença. Então, o objetivo que a gente tem é evitar que chegue nesse extremo, e sim que nós façamos vários cuidados durante o dia, né? Durante os dias, para a gente evitar que o animal adoeça. E como que a gente pode fazer isso? Primeira coisa, exames periódicos, redução de medicação sem necessidade, então medicamentos excessivos, né, corticoide, antibiótico, vermífugo, tudo em excesso, envelhece os nossos animais, né, adoece os nossos animais sem necessidade. Então, quando a gente começa a reduzir isso, a gente consegue um cuidado preventivo para os nossos pets. Outra coisa, cuidados bucais. Então, a gente cuidar da boca, da saúde oral dos nossos animais, né? Evitar que acumule tártaro, escovar dente sempre com frequência. Tudo isso faz parte de um cuidado preventivo. E o último tópico, que é o enriquecimento ambiental, que a gente tem que fazer com os nossos animais. Nós temos que estimular a mente do cão e do gato, porque se o cão e o gato eles não têm esse estímulo mental, eles vão envelhecendo mais cedo, né? Eles vão ficando entediados, vão ficando preguiçosos. Então, a gente tem que sempre estimular o neurológico desses animais. Primeira coisa, gente, quando a gente fala desse passo 2, né, cuidados preventivos, eu sempre falo isso porque é verdade. Nós vivemos no mundo, em pleno 2024, com essas tecnologias todas que a gente tem, excesso de tela, televisão, tela de celular, computador, é tudo muito tóxico. Nós temos radiações por todos os lados, né, micro-ondas, Wi-Fi, a qualidade do ar, que é um ar poluído, né, a qualidade da água, que é ruim. Então, tudo isso faz com que o organismo ele fique o tempo inteiro em contato com meios tóxicos. E esses meios, eles liberam radiação. E a radiação, o que ela faz? Ela mata a célula, ela envelhece a célula. Então, a gente tem que o quê? Tem que desintoxicar essas células, né? E a gente consegue fazer isso com os cuidados preventivos, que é o que eu falo. Quando a gente fala de remédio, o remédio, ele é, sim, muito bem-vindo quando precisa dele. Mas quando a gente remedia sem necessidade, ele vira veneno. Tanto é que Paracelso tem essa frase, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E aí, falando um pouquinho, então, sobre a vacina na visão integrativa. Na medicina integrativa, né, nós temos uma visão diferente sobre vacinação, né, que é bem diferente da medicina tradicional. O que a medicina tradicional fala? O filhote, né, a partir dos 45 dias, 60 dias de vida, começa a receber ali a vacina, né, o protocolo vacinal, aí vem a vacina polivalente, depois vem a vacina de raiva, depois vem a vacina de giardia, leishmaniose, né, vacina de gripe, e vão vindo as vacinas. Só que existe uma diretriz de cão e gato mundial, né? Uma diretriz que a Vassava, ela é lá dos Estados Unidos, a Vassava, ela lançou um estudo muito completo sobre vacina de cão e gato. E segundo a Vassava, os cães e os gatos, eles não precisam de receber todas as vacinas como eles recebem. Porque foi mostrado nesse estudo que o cão que recebe vacina todos os anos, quando ele chega lá nos seus 10 anos, 11 anos, eles começam a desenvolver um desequilíbrio chamado de vacinose, que é o excesso de vacina no corpo, que inflamou o corpo e começou a gerar várias doenças autoimunes. Então, o Vassava, ele trouxe para nós um estudo muito profundo, né, trazendo as classificações das vacinas. Então, nós temos as vacinas essenciais, as vacinas não essenciais e as vacinas não recomendadas. As vacinas essenciais, né, segundo essa diretriz mundial de vacinação de cão e gato, que são as vacinas obrigatórias, seriam a polivalente, que é a V8 ou a V10, né, que nós vacinamos aí nossos pets, e a vacina de raiva. As duas, então, são obrigatórias o pet receber. Agora, as vacinas que são opcionais, né, que não são essenciais, são a vacina de leishmaniose, a vacina de leptospirose e a vacina de gripe. Elas são opcionais. Então, ou seja, depende de onde o animal mora, depende dos lugares que esse animal frequenta, para a gente avaliar se tem necessidade ou não de dar essas vacinas opcionais. A de gripe, a de leixe e a de leptospirose.
E também, segundo a Bassava, né, nós temos as vacinas que são não essenciais, aliás, não recomendadas, que de forma alguma é orientado a vacinar com elas, que é o caso da vacina de giardia, porque não tem comprovação científica nenhuma. Eu mesma já atendi cães que eram vacinados contra a giardia e pegaram giardia. Então, é uma vacina que ela não tem nenhuma eficácia. O animal pode ser vacinado e ele pega giardia. Né? Então, é uma vacina que não tem necessidade do animal ser vacinado. Aí a gente consegue cuidar desse organismo, desse animal, de outras formas mais naturais, né? Para a gente fortalecer o sistema imune para ele não pegar giardia, em vez de vaciná-lo contra a giardia. E também, segundo a Bassava, né, nós temos aí uma forma de ver se o animal precisa de receber a vacina V8, V10 todos os anos. Porque, segundo os estudos da Bassava, a vacina polivalente V8, V10, o animal fica protegido de 3 a 5 anos com essa vacina. Então, necessariamente, não precisa de receber vacina todos os anos. Só que o que acontece? Aqui no Brasil, aqui na América Latina, existe uma cultura muito forte, né, de que o animal ele precisa de receber vacina todos os anos, tem que fazer o reforço anual, senão o animal vai adoecer. Então, é um drama muito grande, né, que eles colocaram na mente dos tutores e, por meio dos tutores, vacinam anualmente. Só que aí, né, a gente tem essa opção agora da sorologia vacinal. Então, o que significa isso? O cachorro filhote foi lá, recebeu todo o protocolo vacinal da polivalente, e quando chegar no outro ano que ele ia receber a dose anual, em vez de fazer a dose, a gente tira o sangue dele e faz esse exame para ver se ele precisa de receber a dose. Porque na sorologia vacinal vai mostrar para nós se o cão, como é que está o score vacinal dele. Né? Então, vai mostrar lá se está alto, se está baixo. Se tiver alto, mostra que esse animal ele está ainda protegido com essas vacinas, ele não precisa de receber essa dose anual da polivalente. E se caso estiver baixo, né, vai mostrar lá no exame, a gente vacina esse animal. Então, a sorologia vacinal é uma forma muito interessante da gente tirar a prova se o animal precisa ou não de receber vacinação, tá? E na grande maioria das vezes, o score dá alto, né? O resultado desse exame dá alto. Então, o animal, ele está protegido, ele não recebe a vacina. Eu falo até pelos meus pacientes, a grande maioria deles, o score vacinal é muito alto da sorologia, né? Então, são casos em que a gente repete todos os anos esse exame, né? Em cerca de 3 a 4 anos consecutivos, começa a cair um pouco esses anticorpos, e aí começa a detectar que está baixo, para a gente poder vacinar, né, depois de 3 a 4 anos com a polivalente. Agora, os gatinhos, né? Como que funciona para eles? Segundo também os estudos da Bassava, as vacinas do gato, elas são classificadas também em obrigatórias, opcionais e não recomendadas, tá? O gato adulto, ele não precisa de receber a dose anual como o cão adulto. Então, segundo os estudos da Bassava, o gato ele pode receber de 3 em 3 anos, né, as vacinas obrigatórias. Então, quais seriam essas, né? Seria de raiva, como a do cão, que é obrigatória, e do gato seria a tríplice, né? A V3. Então, as duas são as obrigatórias. As não essenciais, né? As que seriam opcionais, são a quádrupla ou a quíntupla, porque vai depender de onde esse gato mora, se ele vive com outros gatos, se ele também frequenta a rua ou não. Então, tudo isso é considerado para ver, né, sobre as vacinas não essenciais. E a vacina que não é recomendada para o gato também é a vacina de giardia, né? Porque mesmo sendo vacinado, eles contraem giardia. Então, nós vamos cuidar da giardia, né? De prevenir giardia de outras formas mais naturais, sem ser com vacina. Agora, sobre vermifugação, gente, nessa visão integrativa, né? Com esse olhar mais natural. O cão e o gato, eles não precisam de receber vermífugo de forma frequente, tá? Isso aí é um grande erro que na medicina veterinária tradicional nós aprendemos lá na faculdade. Então, eles já começam, né, lá na faculdade, a introjetar isso na mente do veterinário. O que a gente tem que fazer? O vermífugo, ele só serve se o animal tiver verme. Então, não adianta querer fazer prevenção com vermífugo, que não vai adiantar nada. Então, se o cachorro, se o gato, ele não tiver verme e ele receber vermífugo, não vai adiantar nada. Não tem verme ali para o vermífugo matar. E o pior, né? O vermífugo, ele traz efeitos colaterais. O vermífugo, ele mexe lá no intestino, então ele mata a microbiota intestinal. Então, ele vai trazer um desequilíbrio para o intestino. O vermífugo, ele sobrecarrega o fígado, né? Então, tem vários animais que têm problemas de fígado depois de muito tempo, de tanto receber vermífugo a cada 3 meses, a cada 6 meses. Então, qual que é a forma mais inteligente, mais saudável da gente cuidar dos nossos animais? Fazer o exame de fezes.
Então, no período aí que você vermifuga o seu pet, né, de 6 em 6 meses, ou uma vez no ano, em vez de vermifugar o seu bichinho, faça o exame de fezes dele. Se tiver verme, vai aparecer ali no exame de fezes, e aí sim vermifuga, tá? E se aparecer negativo ali no exame de fezes, significa que o seu animal tá sem verme. Então, não precisa de dar vermífugo sem necessidade, tá? Então, é uma forma que a gente tem aí de evitar a vermifugação em excesso dos nossos animais, tá? Ok, então nós vimos aqui sobre a alimentação saudável, passo 1, os cuidados preventivos que temos que ter no passo 2, e agora a gente vai falar um pouco sobre o passo 3, que vai ser fortalecer o sistema imunológico dos animais. Como que nós podemos fortalecer o sistema imune deles? Com suplementos naturais. Então, nós temos hoje em dia uma gama, né, de remédios naturais que têm ações maravilhosas no corpo, que são anti-inflamatórios, que aumentam a imunidade, que são bons para a pele, para o intestino, para os olhos, para a saúde cerebral, né, sem precisar ficar recorrendo só a medicações alopáticas, né, a medicações farmacêuticas. E a forma mais interessante que a gente tem é a fitoterapia, né, que é o uso de plantas medicinais para a gente prevenir ou para a gente tratar uma doença já instalada. Podemos também usar, né, as plantas medicinais para a gente tratar casos paliativos, né? Então, o animal que já está numa doença terminal, o animal que já está muito idoso, né, muito velhinho, já está numa fase terminal, a gente consegue também melhorar a vida desses pets com o uso de plantas medicinais. E a gente consegue manipular, né, essas ervas medicinais em cápsula, em tintura, em pomada, né, para a gente passar em lesões de pele, em alguma ferida, sempre com essa finalidade de tratamento, né? E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, de suplementos naturais que nós temos. Ômega 3, a cúrcuma, que é o açafrão, né, que a gente usa em casa, que é maravilhoso, é um anti-inflamatório natural, super poderoso. Clorela, espirulina, que são muito antioxidantes, né, e eles fazem um detox muito interessante no organismo dos animais. A glutamina, que é muito bacana para o intestino. Então, para animal que tem muita diarreia, né, que tem cocô com sangue, com muco, a glutamina é ótima para esses casos. Nós temos as vitaminas, que são excelentes, vitamina D, né, vitamina A, vitamina E, aloe vera, gengibre. Enzimas digestivas, gente. Muitos animais que sofrem de gastrite, que têm vômitos frequentes, né? Muitas vezes come, vai lá e passa mal, então sempre está vomitando. Aí nós temos as enzimas para ajudar na digestão desse animal, para melhorar a digestão deles. A espinheira santa também, que é uma planta maravilhosa, que nós brincamos que é o omeprazol natural, né? Muitas vezes, no lugar do omeprazol, a gente pode substituir pela espinheira santa, né, para o animal poder tomar ou chá de espinheira santa, ou a gente manipula a espinheira santa para tratar gastrite, vômitos, né, alterações ali gástricas que o animal tem. O própolis também, que é muito bom, que a gente pode dar todos os dias para os nossos animais, ou na comidinha, um pouquinho de própolis, ou manipular o própolis. Então, nós temos uma gama de ferramentas aí para a gente cuidar dos nossos animais de forma natural, para não precisar ficar recorrendo a medicações industrializadas, medicações farmacêuticas, que trazem mais malefícios do que benefícios. Né? É o que eu falo, a cura, ela está na natureza, né? Deus é muito perfeito. Ele nos proporciona a natureza aí para a gente poder usar ela, né, para a nossa saúde, para a saúde dos nossos animais, para a gente melhorar muito mais, né, a qualidade de vida deles. E o mais importante, gente, a saúde começa no intestino do pet, tá? Eu amo estudar intestino, não sei se vocês têm ideia do tanto que o intestino é importante. O intestino, ele é um dos órgãos mais importantes que nós temos, porque ele controla tudo, ele coordena tudo. O intestino tem ligação direta com o cérebro, então ele manda mensagem para o cérebro manda mensagem para ele o tempo inteiro. Cerca de 80% do sistema imunológico, ele é produzido no intestino. Os hormônios do bem-estar, endorfina, serotonina, dopamina, né, que trazem alegria, que trazem bem-estar, eles são produzidos no intestino. Muita gente acha que são produzidos no cérebro, mas os hormônios do bem-estar são produzidos lá no intestino. Então, assim, o intestino é a base de tudo. Por isso que nós temos que cuidar muito do intestino dos nossos cães, dos nossos gatos. Né? Nós precisamos de cuidar desse órgão tão importante para toda a saúde deles, tá? E agora, né, falando ainda sobre esse passo 3, a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados que temos que ter com a boca, com a boquinha dos nossos pets, que é muito importante. Que aqui, gente, através da boca, ela é a porta de entrada da saúde ou da doença do seu cão ou do seu gato. Tá? Muita gente não tem noção do tanto que os dentes são importantes quando a gente fala de saúde veterinária.
Por que que escovar os dentes dos animais é tão importante, né? Porque aqui, ó, quando a gente não escova os dentes dos nossos cães, dos nossos gatos, eles vão comendo e o resto de comida vai se acumulando aqui nos dentinhos. E aí chega uma hora que as bactérias elas começam a se aglomerar e vira uma placa, que aí vira o tártaro, né? Que todo mundo conhece. E o que que acontece se a gente não cuidar desse tártaro? Essa placa de bactéria, que é o tártaro, ele começa a inflamar a gengiva. E aí essas bactérias que estão no tártaro, né? Que o tártaro, ele é o quê? Ele é uma placa cheia de bactéria. E aí essas bactérias começam a entrar por essas fissuras na gengiva e as bactérias começam a nadar no corpo inteiro. Aí elas vão lá para o rim, vão lá para o coração, vão lá para o intestino, vão lá para o cérebro. E aí o animal ele pode começar a desenvolver doenças cardíacas, doenças renais, doenças neurológicas. Por quê? Porque ele está com tártaro. Então, muita gente não sabe dessa ligação, né? Quando assusta o animal, ele já está com alguma doença ali, e quando o veterinário vai investigar, vai ver a boquinha tá cheia de tártaro, tá com a gengiva toda inflamada, muitas vezes tem algum dentinho podre. Então, nós temos que cuidar muito da saúde oral dos nossos animais, é muito, muito importante, tá? E eu trouxe para vocês aqui, ó, uma receitinha natural de pasta de dente caseira que a gente pode fazer para a gente escovar os dentinhos dos nossos cães e dos nossos gatos. Tá? Então, tira um print aí, ou anota aí no seu caderninho, que são 30 ml de óleo de coco, tá? O ideal é que seja o óleo de coco orgânico e prensado a frio, que é o melhor, e 10 gotinhas de própolis sem álcool. Então, vocês vão misturar e vocês vão manter na geladeira, e todas as vezes que vocês forem escovar o dente aí dos seus pets, vocês vão pegar um pouquinho dessa solução e vocês vão, de movimentos circulares, limpar os dentinhos deles, tá bom? Tanto os inferiores quanto os superiores. Tá? Então, é uma receita muito bacana, uma receita ótima, ela é anti-inflamatória, ela tira tártaro, né? Tira, é antibacteriana, então ela limpa bactérias. O óleo de coco, ele tem uma ação antisséptica também, né? Então a gente consegue essa limpeza de forma natural. Nós temos aí no mercado várias pastas de dentes para cão e gato, temos, só que são muito industrializadas. Então, quanto mais natural, melhor. Tá? Então, essa dica aqui ela é ótima e super dá resultado. Tá? Então, começa a fazer aí para os pets de vocês, que vocês vão ver o resultado bem positivo. E aí, né, agora, também no passo 3, a gente tem o enriquecimento ambiental, que é tão importante. Gente, o cão e o gato, quando eles entram para a fase, vamos lá. Então, né, vamos pegar um exemplo aqui. A gente adotou um gato ou um cachorro filhote. Aí a gente começa os cuidados, vacinação, tudo bonitinho, né, alimentação. Aí esse animal ele vai para a fase adulta, né, mais ou menos ali de 1 ano até 8, 9 anos mais ou menos. Beleza, é a fase que eles estão no auge de energia, que eles brincam, que eles correm, que eles pulam, aquela alegria toda. Quando eles vão começando a entrar na fase de idosos, na fase senil, né, que é de 10 anos para frente, eles começam a ficar mais lentos, o organismo deles começa a mudar, né, eles começam a dormir mais, começam a não querer brincar tanto, porque começa a ficar mais quieto. Naturalmente o corpo vai mudando, o corpo vai envelhecendo. Só que a gente não pode deixar os nossos animais envelhecerem e a gente não dá atenção. Nós temos que estimular os animais para eles sempre terem energia, para eles sempre poderem brincar, sempre ter coisa para eles fazerem. Porque se o animal começa a ficar muito entediado, muito quieto, sem coisas para fazer, eles começam a ficar estressados, começa a acumular energia, ele pode começar a rasgar as coisas, né? Pode começar a extravasar a energia de outras formas. E isso vai impactar muito na saúde cerebral deles quando eles estiverem velhos. Né? Então, animal que ele não tem o estímulo de brincar, de dar brinquedos para ele, de chamar ele para brincar, de passear, esse animal ele vai ficando atrofiado. Né? Então, a saúde cerebral dele vai começando a decair. E da mesma forma que acontece com nós humanos, né, que existe a tendência de ter Alzheimer, né, quando vai ficando mais velho, o cão e o gato, eles também têm um Alzheimer canino e felino. Né? Eu atendo demais animais idosos, em que os tutores me procuram para a gente trabalhar com a medicina integrativa em caso de Alzheimer canino, né? Que é aquela situação onde o animal ele já está velho e ele começa a esquecer das coisas, ele começa a esquecer de comer, ele não sabe mais sair do quarto, ele não reconhece mais o dono, ele dorme muito durante o dia e à noite ele fica super aceso, latindo, chorando, né? Um animal que está com o seu cognitivo totalmente atrapalhado. Por quê? Porque ele não teve esse estímulo dessa saúde mental quando era novo. Né? Então, assim, para a gente evitar esse quadro triste de Alzheimer canino ou felino, a gente tem que cuidar antes da saúde cerebral dos animais. E uma forma da gente fazer isso é com brinquedos.
brinquedos coloridos, brinquedos interativos que fazem barulho, né? Então, hoje em dia no mercado pet a gente tem vários, tá? Então, é uma forma aí muito importante para a gente manter a saúde cerebral dos nossos animais. Porque se o cão e o gato tiver com o seu cérebro, né, sua saúde cerebral em pleno vapor, funcionando perfeitamente, ele vai ser rejuvenescido. Ele vai ser um animal alegre, um animal cheio de vida, e não um animal que está envelhecendo sem energia, tá? Então, maravilha. Então, agora a gente vai adiante para o passo 4, né? O quarto passo, exercícios físicos e aterramento. Então, quem é meu cliente que está aqui, né, já ouviu falar muito sobre isso, que eu falo bastante, que gosto de falar sobre esse tema, que eu acho muito importante, que é o aterramento, né? Então, o que é isso? O cachorro, gente, ele está no DNA dele. Lembra que eu falei no começo da aula que o cachorro ele é parente do lobo? Então, o cachorro ele precisa de natureza, ele precisa de ter contato com a natureza, colocar a patinha no chão, ele precisa farejar, precisa correr, precisa ter contato com terra, cavar, se sujar, ser bicho. O bicho precisa ser bicho, tá? O problema é que hoje em dia as pessoas humanizam demais os animais, né? Então, priva o cachorro de ser cachorro. Coloca sapatinho, vai passear com o cachorro na rua, coloca ele em cima de um carrinho de bebê, né? Então, assim, começa a humanizar muito o animal e ele começa a anular os seus genes ancestrais. E isso adoece o cachorro, porque ele não pode expressar o seu gene de ser cachorro, sabe? Então, isso deixa o animal triste, né? Deixa o animal sem personalidade. O animal, ele realmente envelhece mais rápido. Então, nós precisamos proporcionar exercícios físicos para os nossos animais. Então, assim, sair com o seu cachorro 10 minutos na rua só para fazer xixi e cocô não é passeio. Passeio é quando você anda 30 minutos com seu cachorro, 40 minutos, que aí você já faz a sua caminhada do dia e seu cachorro também. Porque os pets, eles têm que se cansar, né? Eles têm que gastar a energia acumulada que eles têm. E uma das melhores formas da gente fazer isso é através dos exercícios físicos, né? E durante o passeio, deixar o seu cachorro curtir, deixar ele farejar, né? Deixar ele ver as coisas, ele cheirar, ter contato com outro cachorro. Cheirar o bumbum dos cachorros é normal, né? As pessoas têm pavor disso, mas isso é normal. É assim que o cachorro reconhece o outro, né? Para saber como é que o outro tá, se tá tudo bem. É através do olfato. E nós temos que proporcionar isso para os nossos animais. E aí, né, então a gente tem o termo aterramento, ou termo ground, né, que é um termo muito falado na medicina humana, na medicina integrativa humana, na medicina ortomolecular humana, né? O que significa ground? É aterramento, que é uma das formas mais importantes dos animais fazerem detox. Então, o cachorro, ele precisa de colocar a patinha dele na terra, ter contato com a terra. Lembra quando eu falei sobre as radiações? Que nós vivemos um mundo muito tóxico hoje em dia, onde ondas de celular, ondas de Wi-Fi, telas, né, notebook, computador, tudo intoxica nossas células. Então, nossas células elas vão ficando oxidadas com prótons, né, que são, como é que eu posso falar? Que são oxidantes. Eles envelhecem as células. E qual é o objetivo? A gente tem que eliminar esses prótons do nosso corpo. E como é que a gente consegue fazer isso, né? Através do aterramento. Porque quando os nossos animais estão em contato com a natureza ela doa elétrons. Os elétrons, eles neutralizam os prótons. Então, os elétrons que as árvores, que a terra, que as flores, as plantas, elas liberam para nós, que entra na nossa célula, ela neutraliza a radiação que está envelhecendo a célula. Por isso que eu falo que a natureza nos doa elétrons. Por isso que é muito importante os animais terem contato com a natureza, para a natureza liberar os elétrons, para os elétrons neutralizar esse nível oxidante das células, tá? E aí, por exemplo, quando a pessoa, o animal, adoece, o que significa isso, né? Quando a gente fala de prótons e elétrons. Quando o corpo adoece, significa que essa balança de prótons, que é oxidativo, e elétrons, que é antioxidante, está desequilibrada. Então, o corpo adoecido significa que está com muita oxidação. Então, os elétrons, né, que é o antioxidante do corpo, ele está menos. E aí, quando a gente está na natureza, os nossos animais estão na natureza, essa balança ela inverte. Né? O animal se enche de elétrons, que é antioxidante, né? Uma molécula antioxidante, e limpa esses prótons, limpa toda essa oxidação das células. Tá? É muito interessante isso.
E aí, né, o contato com a natureza ativa esses genes ancestrais do animal, né, como a gente está conversando aqui sobre os genes ancestrais, libera hormônios do bem-estar, né, então o animal, o gato também, né, gente, o gato é mais difícil de sair com ele, mas tem gatos que andam na coleira, né, que os tutores conseguem passear com eles, e quando o gato, ele fica confortável, né, eu sou a favor de poder passear com gato, mas assim, de forma geral, o cachorro, a gente tem que passear, tem que sair com eles, né? Tem que levar para os lugares que a gente vai, natureza, cachoeira, né? É importante isso, tá? E isso é comprovado cientificamente. Tanto é que na medicina humana eles já chamam de vitamina G, né? O ground, vitamina G. E a gente brinca que a vitamina S de sujeira, né? Então, a vitamina S é um tipo de vitamina que eles precisam, né? O organismo deles, a saúde deles necessita da vitamina S de sujeira, tá? De ter contato sim com a terra, de botar a patinha na terra, de entrar na água, de cavar, de sujar, tá? A vitamina S fortalece o sistema imunológico, sim, tá? O indicado, né, do grau do aterramento, igual esse cachorrinho aqui, ó, de colocar a patinha no chão, porque aqui, o que está acontecendo igual nessa foto? Aqui a Terra está mandando para ele elétron, né, que é essa molécula antioxidante, e está puxando para a Terra essa molécula próton que oxida, que envelhece. Né? Então, a natureza ela faz essa troca no nosso corpo. Isso é muito legal. E segundo estudos, o ideal é praticar todos os dias um pouquinho de ground. Né? Então, você passear com o seu cachorro e levar ele no parque perto da sua casa, né? Algum lugar que tenha grama, ou no quintal mesmo da sua casa, para o animal ter um pouquinho de contato ali todos os dias com a natureza. E, né, o ideal é que nós humanos também façamos o aterramento, da gente tirar sapato, chinelo, ficar com o nosso pé, né, com só os pés encostados ali na terra todos os dias, pelo menos 20 minutos por dia, para a gente fazer um detox do nosso corpo, retirar todas essas toxinas que o nosso corpo acumula, né? E cão e gato, o ideal é de 20 a 30 minutos de grau de todos os dias, tá? Então, o tempo suficiente aí para a gente ativar esses genes, né, ancestrais do cão e do gato, tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Estou falando aqui. Me dá um feedback aqui, se está tudo claro. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, pode abrir o microfone ou escrever aqui no chat, pode ficar à vontade. Só para ver se está tudo ok. Beleza, Débora, show. Então vamos lá, vamos continuar.